Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu segundo vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos falar um pouquinho da minha história de vida, quem é a Laura. E como vocês puderam ver aí, na capa do vídeo, tem uma fotinha do filme Extraordinário. Eu acredito que muitas pessoas aqui já assistiu, que é um filme onde retrata de um menino que tem uma síndrome. E esse filme deu uma repercussão muito grande, porque ele retrata muito sobre o bullying. Mas o que tem a ver com a minha história de vida? Tem a ver que eu, Laura, nasci com uma síndrome também, que é a mesma do filme. E como que é, né, essa síndrome? Por que que eu nasci com ela? Todo casal tem, casal que não tem nada, nenhuma alteração genética, tem uma chance de 1 ou 2% de nascer com uma síndrome, de dar uma alteração cromossômica e nascer com alguma síndrome, igual tem a síndrome de Down, outra síndrome, pode acontecer essa alteração cromossômica. Isso aconteceu, que foi o meu caso, meus pais não tinham nada, deu essa alteração cromossômica na hora e eu vim. Primeiro caso na família, não tinha nenhum caso, eu fui a premiada, como se diz, né? Então, existem duas formas de se vir com essa síndrome que chama Treacher-Collins. Uma é de ser um caso único na família, essa alteração cromossômica, e o outro é de quando você já tem a síndrome, que é o meu caso, a chance de se passar para um filho é 50%, de passar ou não a síndrome. Então, ela pode ser genética ou não ser genética, que foi, né, o que aconteceu no meu caso de não ser genética. E o que que é essa síndrome? Ela é uma alteração, ela dá uma malformação nos ossos do rosto. Ela envolve a estética facial. E as características dela é bem parecida, todos nós que temos a síndrome somos parecidos, igual tem a síndrome de Down, nós também somos bem esteticamente parecidos. Essa síndrome ela pode ter de um grau leve até um grau severo, e as suas características são, pode afetar, a grande maioria afeta a audição, porque ela pode alterar o formato do conduto auditivo da orelha, a estética da parte externa, e o ouvido ele é tampado. Então, ele acaba barrando a audição de entrar. Então, alguns nascem com a orelha formadinha, outros não. Outros nascem com a orelha deformadinha. Então, uma característica é a audição, que aí muitas vezes nós temos que usar aparelho auditivo, eu no meu caso eu uso. Outra característica, queixinho muito retraído, queixinho bem para trás, que aí normalmente tem que fazer a cirurgia de ortognática, fazer os tratamentos dentários e puxar, né, o queixinho para frente. Aqui em volta do olho aqui, normalmente não nasce com esse ossinho, e aí normalmente tem que fazer um enxerto ósseo, por isso que eu tenho essa cicatriz aqui no olho, eu fiz um enxerto. Enfim, todo tratamento ele é baseado em cirurgias estéticas corretivas, né? Tem casos também que nascem com palato, que é o céu da boca lá na campainha, o céu da boca aberto. E aí faz essa cirurgia, que foi a primeira cirurgia que eu fiz. Resumindo a ópera, eu já fiz mais de 22 cirurgias. A grande maioria eu era criança, não lembro. A minha mãe, graças a Deus, teve uma sabedoria muito grande de fazer essas cirurgias, tudo enquanto era proposto quando eu era pequena. Meu tratamento foi feito todo em Bauru, no Centrinho, na USP. Então, tudo que a grande maioria do tratamento que era proposto foi feito enquanto estava no alcance dela, de fazer todo o tratamento. Essa parte do filme Extraordinário vai ser uma pauta para um outro vídeo, que as pessoas às vezes perguntam, mas você sofreu bullying, você sofreu preconceito, vai ser uma pauta de um próximo vídeo. A única coisa que esse vídeo me traz, na verdade, é poder explicar. Às vezes as pessoas perguntam, o que que você tem? Eu falo, você já assistiu o filme Extraordinário? Já, eu tenho aquela síndrome do filme. Pronto, já ajuda a dar uma leve explicação aí para as pessoas entenderem. E, enfim, então a minha história de vida ela é uma história realmente de muita luta, de muita superação. Às vezes, na vida, a gente tem que aprender a ser forte com algumas situações, a ter coragem com algumas situações. Às vezes, você tem que aprender isso. E muitas vezes, você não tem escolha de ser
o que você tem que ser, que foi o meu caso. Então, eu cresci uma criança sabendo que tinha que fazer o que tinha que fazer, mas sempre com muito amor, com muito acolhimento na família, pela família toda. Fui criada por uma família muito abençoada. Eu cresci em uma cidade de 7.000 habitantes, que era uma cidade pequenininha. Inclusive, por orientação de uma psicóloga em Bauru, tinha muito tratamento de fono, psicóloga, você passava por uma triagem de tratamentos, né? E quando eu nasci, realmente foi um desespero para minha mãe, porque só descobriu que eu tinha uma síndrome quando eu nasci, porque foi feito os exames durante a gestação, tudo certinho, mas só descobriu que eu tinha a hora que eu nasci mesmo, e foi um susto. Logo que eu nasci, meu pai já viu que eu tinha o palato aberto, viu que eu tinha alguma coisa, falaram para minha mãe que eu não ia falar, que eu não ia ouvir, que eu ia ser muda, enfim, não tinha na época muitos diagnósticos, era tudo em inglês na época, não tinha igual hoje, tem essa tecnologia da internet, hoje tem grupos de colegas com a minha síndrome, eu tenho lá o meu Instagram, que eu até já convido vocês a seguirem, que lá eu conto muitas histórias já da minha síndrome, ajudo muitos colegas que têm a minha síndrome. Primeiro eu comecei lá, deixar aqui do ladinho, Diário de Síndrome. Lá eu vou manter é, esse canal com esse nome, porque lá é o meu lifestyle. É um pouco da minha história de vida, é um pouco no meu dia a dia nos stories, eu estou sempre postando lá, um devocional, o meu dia a dia. E aqui vai ser temas profundos de reflexão sobre superação, histórias de vida, sobre você se posicionar, você se autoconhecer, enfim. Então, assim, eu tenho muito orgulho da minha história de vida, porque apesar de ter nascido com uma síndrome, ter sido premiada, eu não tem como eu não falar de Deus na minha vida. Eu sou uma pessoa muito religiosa, e não tem como eu falar, porque, graças a Deus, eu não tive muitos sofrimentos, além do que eu tive que passar com inúmeras cirurgias, mas eu não tive muitos sofrimentos de pessoas maldosas na minha vida. Eu sempre fui muito abençoada. Então, eu deixo aqui hoje um pouquinho da minha história de vida. Se tiver alguma dúvida em relação à síndrome, convido a vocês fazer um comentário, curtir o vídeo, se inscrever, ativar o sininho, que eu estou nos meus primeiros vídeos. E uma forma de eu ter vindo aqui para o YouTube é que aqui normalmente tem mais interação, as pessoas se comunicam mais, estão mais abertas a ouvir conteúdos mais amplos, mais profundos. Então é isso, gente. Como eu falei, às vezes na vida nós temos que ser fortes e corajosos sem ter muita opção, muita escolha. Porém, como se diz uma frase que uma vez eu ouvi, é no desconforto que a gente cresce, que a gente se torna forte, corajosa, guerreira. E tudo isso que eu passei na minha infância, de passar por inúmeras cirurgias, com certeza hoje me faz ser uma adulta muito mais resiliente nas situações da vida, muito mais forte, muito mais corajosa. E eu não tenho dificuldades para enfrentar as coisas quando eu tenho que enfrentar. Minha mãe fala até, você precisava ter mais medo um pouco das coisas, Laura. Você não tem medo, você vai que vai. Pois é, eu vou que vou. Nada, quando eu quero uma coisa, eu não desisto, eu vou até o fim. E eu falo que a vida não tem limites para quem quer vivê-la. Então, eu acho que muitas coisinhas desses primeiros vídeos, eu vou compartilhar algumas histórias minhas de superação, como que eu também vou ter uma pauta de um vídeo, como que eu despertei para a psicanálise, por que que eu comecei a entrar nessas redes sociais para falar mais de mim. Então, vai ser os primeiros vídeos aqui do canal, vai ser um pouquinho para vocês me conhecerem, verem a minha trajetória, conhecer um pouquinho da minha evolução profissional também. Eu tive várias passagens aí. Depois nós vamos começar a entrar em alguns assuntos terapêuticos, alguns assuntos que vocês sugerirem nos comentários. Não esquecem de curtir, comentar e sejam bem-vindos. Grande beijo. Tchau.